Videocast Educocomunicativo, tema 3, cafeína. Como a estrutura de uma amina heterocíclica interfere no funcionamento do cérebro? Você já precisou de um café para acordar ou estudar para uma prova? Muitas pessoas consomem cafeína diariamente sem saber exatamente como ela age no cérebro. Mas será que a cafeína apenas tira o sono ou existe uma explicação química por trás dos seus efeitos? No videocast de hoje, nós vamos explicar como a estrutura química da cafeína influencia no funcionamento do cérebro humano. E faremos isso de forma simples e acessível, mostrando como a química está presente no nosso cotidiano. Esse é um exemplo de educomunicação, aprender e compartilhar conhecimento de maneira clara, colaborativa e de interesse. Antes de falar sobre cafeína, precisamos entender o que é uma amina. Bom, as aminas são compostos orgânicos que possuem nitrogênio em sua estrutura. Elas estão presentes em diversas substâncias importantes para os seres vivos. Alguns neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, também possuem grupos amina. A presença do nitrogênio influencia a forma como essas moléculas interagem com o organismo. Como nós sabemos, a cafeína não é uma amina simples. Ela permanece a um grupo chamado amina heterocíclica. A palavra heterocíclica significa que a molécula possui um anel formado por diferentes tipos de átomos. No caso da cafeína, esse anel contém carbono e nitrogênio. Essa estrutura especial influencia diretamente como a molécula age no cérebro. A forma da molécula funciona como uma espécie de chave, capaz de se encaixar em determinados receptores. É justamente esse encaixe que explica os efeitos estimulantes da cafeína. Durante o dia, o nosso cérebro produz uma substância chamada adenosina. A adenosina se acumula ao longo das horas e envia sinais de cansaço ao organismo. Quando ela se liga aos receptores cerebrais, nós sentimos sonolência e necessidade de descanso. É uma forma natural de o corpo avisar que precisa recuperar energia. Por isso, quanto mais tempo nós ficarmos acordados, mais tendência nós teremos a ter sono. A estrutura química da cafeína é muito parecida com a da adenosina. Por causa dessa semelhança, ela consegue ocupar os mesmos receptores. Mas existe uma diferença importante. A cafeína ocupa o receptor sem ativá-lo. Isso impede que a adenosina transmita sua mensagem de cansaço. Em outras palavras, o cérebro recebe menos sinais de sono. Como consequência, a pessoa se sente mais alerta e concentrada. Esses neurotransmissores estão ligados à sensação de disposição, bem-estar e atenção. Por isso, muitas pessoas utilizam café antes de estudar, trabalhar ou praticar atividades físicas. É importante nós lembrarmos que a cafeína ela não elimina o nosso cansaço. Ela apenas vai eliminando e vai deixando uma máscara temporária dos nossos sinais de cansaço. Então, ela ajuda a inibir esse cansaço e dando mais um pouquinho de energia. Quando ela é consumida de forma moderada, a cafeína pode trazer benefícios. Dentre eles estão maior atenção, melhora da concentração e redução da fadiga. Porém, o excesso pode causar problemas. Entre os efeitos mais comuns estão ansiedade, irritabilidade, tremores e insônia. As pessoas mais sensíveis, elas podem apresentar um desconforto gastrointestinal e a frequência cardíaca um pouco mais acelerada, sabe? Além disso, o consumo frequente pode gerar tolerância. Isso significa que a pessoa passa a precisar de doses maiores para obter os mesmos efeitos. Quando o consumo é interrompido repentinamente, pode surgir alguns sintomas como dor de cabeça e sonolência. Além dos cafés tradicionais, atualmente a cafeína está presente em diversos produtos consumidos principalmente por adolescentes e jovens, como energéticos, refrigerantes, cápsulas e suplementos alimentares. Muitas vezes, essas substâncias são consumidas sem que as pessoas percebam a quantidade total de cafeína ingerida ao longo do dia. Por isso é importante observar os rótulos e entender que diferentes produtos podem contribuir para o aumento do consumo diário dessa substância. O fato da cafeína ser comum e facilmente encontrada não significa que o seu consumo deva ser feito sem moderação. Outro aspecto interessante é que os efeitos da cafeína podem variar bastante entre as pessoas. Enquanto alguns indivíduos sentem aumento da concentração com pequenas quantidades, outros podem apresentar ansiedade, agitação ou até dificuldade para dormir, mesmo depois de consumir doses relativamente baixas. Isso acontece porque fatores como a idade, o peso e o metabolismo
E os hábitos de consumo também, eles podem influenciar a forma como o organismo responde a essa substância. Portanto, não existe uma quantidade ideal que funcione da mesma maneira para todo mundo. Essas diferenças mostram como a interação entre a química das moléculas e o organismo humano é complexa. Mesmo sendo a mesma substância, os efeitos podem variar de acordo com as características individuais da pessoa. Neste videocast, aprendemos que a cafeína é uma molécula classificada como amina heterocíclica. Nós vimos também que a estrutura química, ela permite que ela interaja com os receptores do cérebro. Ao bloquear a ação da adenosina, a cafeína reduz temporariamente a sensação de sono. Isso demonstra como pequenas diferenças na estrutura de moléculas podem produzir grandes efeitos no organismo. E reforça a importância da química para entender fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Aqui estão as nossas referências. Para trazer uma visão mais profissional sobre o tema, vamos assistir a um trecho do médico Tiago Rocha, que fala sobre os riscos e os efeitos do consumo excessivo de cafeína no organismo e como pode se tornar um vício. A cafeína destrói a hemoglobina. Uma das principais causas de anemia no mundo é o uso contínuo de cafeína, que reduz a absorção do ferro. É um estimulante deprimente, como eu te falei, a pessoa deprime. Ela irrita a mucosa do estômago. Se tiver um médico assistindo agora, um gastro, por exemplo, que é mais especialista em estômago, qualquer pessoa com gastrite, ele vai dizer corta o café. Por que corta o café? Por que corta o café? Porque o café irrita a mucosa. Quem não tem a gastrite não está sentindo, mas está irritando. Olha só. Tu percebeu? Ela está irritando a mucosa. Você tem que fazer o quê? Usa um café descafeinado. De quando em quando toma o teu café. Você toma todo dia. Você tem suco, você tem chá, você tem a cevada. Cevada é gostosa. Tem que saber fazer, claro, senão é horrível também. Tem o suco. Tem um monte de coisa pra te tomar, cara. Não precisa tomar café. Entendeu? Não tem necessidade do café. É porque é uma bebida que já é costumeira e que é viciante. E aí tu já tem outro jeito de fazer o café, etc e tal. O cheirinho do café. É tudo vício. Sim. Você pode substituir sim. Mas começa pelo descafeinado. Com isso, concluímos nosso videocast. Esperamos que este conteúdo tenha ajudado a compreender melhor como a estrutura química da cafeína influencia o funcionamento do cérebro e a importância do consumo consciente dessa substância. Agradecemos pela atenção